verso 8. Vamos juntos ler? Vamos lá? Junto é assim todo mundo, tá? Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. De novo. A segunda vez sempre sai melhor, vamos lá? Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E agora o verso de número 10. Faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, ela é viva, eficaz, cortante como espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e até mesmo as intenções do coração. Portanto, Pai querido, fala conosco, desde o membro mais antigo desta igreja, até aquele, Senhor Deus, que pela primeira vez está na tua casa nessa manhã para ouvir a tua palavra. Ó Pai, eu sei que o Senhor fala e a tua palavra tem o poder de mudar, Senhor Deus, direções, mudar, Senhor Deus, o sentido do viver e a nossa caminhada. Sê conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, tem algo muito interessante e que a maioria de nós não se dá conta, são os bastidores de tudo, mas eu quero me ater aos bastidores da igreja. Porque tem muita coisa que precisa acontecer para que tudo funcione. E essas coisas estão nos bastidores, a gente não está vendo isso o tempo todo. Por exemplo, para que a minha voz chegue até as caixas, tem uma série de fios que precisam ser conectados, soldados, não é? Para você que não entende, tem 3 pontas de um lado e tem 3 pontas do outro. Então, cada fio precisa de 6 soldas para funcionar. Inclusive, Giovanni, esse aqui não está funcionando, você leva para casa, por favor, e me ajuda com ele, porque aí o pastor Sandro hoje ficou sem poder usar o pedal porque faltou cabo. Isso são os bastidores da igreja. Você já reparou que de fora a fora aqui tem uma sanca colocada? Isso deu um trabalho tremendo para colocar. Essas luminárias, né? Eu me lembro quando foi colocada, eu e o irmão João subimos aqui no andaime, né? Cortar o forro do gesso, né? Para encaixá-la, fazer as ligações necessárias, prender de forma que já se passaram, né, 14 anos e elas estão no lugar. Esses projetores que mostram a imagem, isso tudo é o bastidor da igreja. Ontem, por exemplo, o pessoal do departamento infantil estava aqui e preparando todo o material que vai ser usado na escola bíblica de férias. Então vamos falar sobre a mente de Cristo, e eles estavam aqui com um projetor, projetando aqui para fazer a imagem de um cérebro, não é? Para que fique aqui, para as crianças verem o cérebro ali e possam, não é, refletir sobre aquilo que está sendo pregado. E eles passaram aqui toda a manhã e parte da tarde para fazer isso, mas ninguém vê isso. Que tipo de espiritualidade a gente quer para a vida da gente? Aliás, quem é o homem ou a mulher espiritual? E o que é espiritualidade? Qual é a diferença do religioso para o espiritual? Em síntese, irmãos, o religioso,
ele quer fazer alguma coisa para Deus. E eu não estou dizendo que o espiritual também não faça, mas o religioso categórico, ele quer fazer alguma coisa para Deus. Então, ele quer cantar, ele quer ir à igreja, ele quer tocar. Mas o espiritual, ele está muito para além disso. Porque o espiritual, ele não quer somente fazer alguma coisa para Deus. O homem, a mulher espiritual, ele quer viver uma vida para Deus. Quer vejam, quer não vejam, quer saibam, quer não saibam, ele quer viver para Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 10, verso 31, ele tem um verso que me chama a atenção, porque ele diz assim, olha, porquanto quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o homem espiritual. Essa é a mulher espiritual, é que vive uma vida para Deus na íntegra, na integridade. Não há uma preocupação objetiva se alguém vai saber ou se não vai saber, porque quem precisa saber, já está sabendo. E às vezes, irmãos, a gente até evita de falar sobre isso, porque, por exemplo, irmãos, eu vou falar sobre quem esteve aqui à tarde, ontem, ou quem passou a madrugada na igreja fazendo alguma coisa. Primeiro que, assim, não há necessidade de que os irmãos saibam. Segundo que eu, na minha humanidade, possa esquecer o nome de alguém, e se tiver alguém que não for muito espiritual entre eles, vai ficar chateado porque o nome não foi citado. Porque isso é a categórica falta de espiritualidade. Não, esqueceu de mim. É o religioso. Porque ele quer que o nome seja citado, ele quer que alguém diga, ele quer que alguém elogie. Eu não sou contra elogio, não. Né? Se eu merecer, de vez em quando, pode me elogiar. Mas se eu merecer, pode me criticar também. Não tem nenhum problema com isso. Né? O elogio não pode tornar-me vaidoso e a crítica não pode acabar comigo. Afinal de contas, para quem eu faço? Para quem você faz? Então, irmãos, espiritualidade, ela tem a ver com a obra que o Espírito Santo de Deus faz no meu coração. Porque a obra que o Espírito Santo de Deus faz no meu coração é que me tornará uma pessoa espiritual e não um religioso que está em busca do aplauso do outro, que está em busca do reconhecimento da parte do outro, porque isso, irmãos, é a nossa humanidade nua e crua. Todos querem isso, todos querem ser reconhecidos pelo que fazem, todos querem, mas o homem espiritual, a mulher espiritual, ela quer viver uma vida para Deus. Então, irmãos, em primeiro lugar, a espiritualidade cristã, ela vai gerar em nós coisas práticas e não esquisitices. Porque eu mudei minha entonação de voz, agora eu sou uma pessoa espiritual. Não. Porque eu tenho muitos movimentos coreográficos espirituais, eu me tornei uma pessoa espiritual? Não. Porque agora eu tenho um dialeto espiritual, não é? O vaso, o varão, não é? Não. A espiritualidade, irmão, gera em mim coisa prática. E que coisas práticas são essas? São as características do fruto do Espírito. Não são os, é o fruto. O apóstolo Paulo vai falar lá em Gálatas 5, que é o quê? Coisa prática: amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, mansidão, fé e domínio próprio. A verdadeira espiritualidade vai fazer isso em mim. A verdadeira espiritualidade cristã, irmãos, tem a ver com relacionamento, com a forma que eu vou lidar com o outro. Porque Jesus, ele colocou a máxima do bom relacionamento. E qual é? Simples. Aquilo que vós quereis que os outros vos façam, faça você aos outros. Você quer muito ser elogiado? Elogie muito. Você quer muito ser reconhecido? Reconheça tudo que fizerem por você. Porque a vida também, irmãos, é esse bumerangue que a gente joga e volta na nossa direção. O problema é que muitos querem receber o que nunca lançaram. Então, irmãos, o problema de algumas espiritualidades esquisitas que tem por aí é o seguinte: não, eu me conecto com Deus e nada mais importa. Não, peraí. Jesus resumiu toda a lei e os profetas em 2 grandes mandamentos, que tem tudo a ver com relacionamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas não fica aí. E ao meu próximo como a mim mesmo. Um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento com o meu próximo e um bom relacionamento comigo mesmo. Para que as esquisitices da vida não entrem no meu coração e me dominem, porque nós, por vezes, criamos teatros de horror dentro da nossa mente que só existe dentro da nossa cabeça. Por isso, irmãos, que tem algumas aberrações acontecendo. A pessoa diz que está bem com Deus, mas está mal com a família. Está bem com Deus, mas está mal com o irmão. Não, a espiritualidade, irmãos, verdadeira, cristã, ela, entre tantas outras coisas, ela nos faz dia a dia parecidos com Jesus. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Algumas pessoas, para, vamos dizer assim, se desvencilhar das suas mazelas, falam assim: não, mas eu não sou Jesus. Eu sei que você não é Jesus, mas o fato de você ser um cristão sinaliza que você deve estar buscando ser parecido com Ele. Eu gosto da canção do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. É o nosso desafio. É o nosso desafio da nossa espiritualidade. O apóstolo Paulo chamou para ele a responsabilidade: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não olha para Jesus que eu estou olhando também. Está errado? Não, está certo, mas o apóstolo Paulo, ele foi além disso, ele chamou para ele a responsabilidade. Em outras palavras, está dizendo assim: olha, se vocês viverem uma vida como eu estou buscando viver, vocês vão agradar a Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Ah, mas pastor, isso é o apóstolo Paulo. Irmãos, Tiago vai dizer na sua epístola que Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós, mas ele orou e a chuva cessou. Ele orou novamente e caiu a chuva. Tiago está dizendo: olha, ele não era um extraterrestre, ele era um homem, mas que resolveu viver uma espiritualidade. Espiritualidade cristã, irmãos, é não controlar mais a vida, mas permitir que Deus a controle. Lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos? Jesus vai dizer: Nicodemos, aquele que é nascido de Deus é como um vento.
Ele está com a vida dominada. Quem domina o vento, irmãos? Quem domina o vento? É o Senhor. Então, já que eu estou lembrando de música, né, eu gosto muito de uma do Sérgio Lopes, entre tantas outras, né, Giovanni? Que assim, Moisés vai dizer no Salmo 90 que a vida é um conto ligeiro. Tiago vai dizer que a vida é como um vapor d'água, que aparece e logo se esvai. E o Sérgio Lopes fez uma música dizendo que a nossa vida é como uma chama. Ele diz assim: um dia a gente percebe a vida é uma chama, que a qualquer momento pode se apagar. Ninguém pode ver o futuro tramar sua vida sem correr o risco de uma despedida e ver seu castelo desmoronar. E ele diz assim que a vida é essa chama controlada por Deus. Já viu aquela velhinha de aniversário? Né? A vida da Cristina, né? Pensou que a velhinha ia apagar lá atrás, né? Peito aberto, cirurgia de fora a fora. Deus me dá mais 10 anos, Deus, eu vou te dar o tempo que eu quiser, né? Eu vou te dar o tempo que eu quiser. Porque aquela velhinha de aniversário fica lá, e o aniversariante sopra, aí parece que apagou, mas daqui a pouco surge uma centelha, e a centelha gera fogo novamente. Assim é a nossa vida, quem controla ela é o Senhor. E ele diz, olha, se você é nascido de Deus, Nicodemos, você vai ser como o vento. Você não vai mais dirigir-se, você vai ser dirigido. E a minha oração tem sido essa: Senhor, dirige os meus passos, para que eu saiba onde ir, com quem falar, como falar, de que maneira falar. Porque a espiritualidade cristã, irmãos, é ser muito mais do que parecer. Porque parecido, irmãos, não é. Os mais antigos aí vão lembrar do Denorex. O que era o Denorex? Parece, mas não é, né? Quem lembra desse comercial? Vamos nos revelar aqui, irmãos, só quem tem mais de 40, né? O Denorex, né? Era o remédio anti-caspa, né? Parece remédio, mas não é. Agora, eu não posso parecer e não ser. Eu tenho que ser. É melhor ser, irmãos, sem parecer, do que parecer sem ser. Jesus, ele era o que parecia e parecia o que era. Então nós temos, irmãos, que nos desvencilhar de algumas coisas. De quê, pastor? Primeiro, de uma espiritualidade da encenação. Porque esse tipo de espiritualidade muitas vezes me faz parecer o que eu não sou. Tem nada contra, irmãos, mas assim, eu acho muito estranho, em alguns arraiais evangélicos, que parece que a pessoa, quando sobe aqui em cima, ou quando está em outro lugar, parece que é um transformer, né? Muda a fala, muda o comportamento, mas quando está lá de fora, irmãos, isso é encenação. E nós não fomos chamados para encenação. Nós fomos chamados para ser o que somos, da melhor maneira que pudermos ser, para a glória de Deus. É libertador quando a gente descobre que a gente não está rivalizando nada com ninguém. Eu só estou dia após dia buscando ser a melhor versão que eu puder ser de mim mesmo, para a glória de Deus. Olha o texto que nós lemos: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo, irmãos, é símbolo do Espírito Santo de Deus. Então o sábio Salomão está dizendo o seguinte: olha, viva de tal forma que as pessoas vejam em você clareza, pureza,
Mas aquilo que não é visto também precisa e muito mais ser valorizado, que é a sua vida com Deus. Então nós também precisamos de nos desvencilhar de uma espiritualidade do ego. Que espiritualidade é essa? É essa espiritualidade que precisa de destaque. Que se não falarem o meu nome eu fico chateado. Que se não houver um reconhecimento eu fico chateado. Se alguém que chegou depois de mim fizer alguma coisa, não está certo. Não. Deixa, irmãos. Deixa fazer, porque, irmãos, a verdade, a gente não briga por ela, porque ela se estabelece, ela é a verdade. A verdade, ela se estabelece. Não é uma espiritualidade da fama, que eu preciso ser reconhecido e vou ficar correndo atrás de reconhecimento. Não, isso pode vir ou não vir, irmãos, não importa. Lembra de Davi? Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas do pai. Ninguém viu Davi. Quem viu Davi? Deus viu Davi. Quando Samuel chega na casa de Davi, ele nem está lá. Seu pai não chamou ele para a reunião. Mas era ele que Deus queria ungir. Então, irmãos, o que é a verdadeira espiritualidade? É a espiritualidade que vai se mostrando no dia a dia. São, irmãos, na sequência da vida, é o extraordinário dentro do ordinário. É na tempestade e na bonança. É a espiritualidade que se manifesta na calmaria ou na tormenta. Lembra de Jó? Jó passou pelos 2 testes mais difíceis da vida, que foi o quê? Ser fiel a Deus na prosperidade, que é muito difícil. Muitos fracassam nesse teste, porque quando Deus dá recurso, dá condições, eles vão viver a vida conforme querem. E ele passou pelo teste da adversidade. Esses 2 tipos de pessoas, irmãos, estão por aí. Tem gente que enquanto tudo está correndo bem, está na igreja. O dia que não mais correu bem, não, estou aborrecido com Deus. Jó não fez isso. Tem gente que quando está na luta, está na prova, está dentro da igreja. Quando as coisas melhoram, vamos embora. A verdadeira espiritualidade, irmãos, ela está na tempestade, mas ela está na bonança. Ela está na calmaria, mas ela também está na tormenta. A espiritualidade verdadeira, irmãos, sobre todas as coisas, ela precisa estar centrada em Jesus. Não é centrada num êxtase, num momento que Deus estava presente porque eu senti uma coisa boa dentro de mim. Irmão, isso não quer dizer nada, desculpa, tá? Você pode ir em uma opção de lugar aí, não tem nada a ver com Deus e sentir uma coisa boa. Eu tive no culto e não senti a presença de Deus, não tem problema nenhum. É Deus quem tem que sentir que você está aqui, porque o culto é para Ele. Então, o dia que você não sentir nada, peça a Deus misericórdia e diga: Senhor, que o Senhor perceba que eu estou aqui. Porque o culto é para Ele, não é centrado em mim, não é centrado em benesses materiais, não é centrado, irmãos, em outra coisa, senão em agradar aquele que nos chamou para o reino das trevas, para o reino da luz. E em último lugar, irmãos, a espiritualidade verdadeira se manifesta em uma vida que busca o Senhor, em obediência e submissão
a sua vontade. E quem aprender a viver assim, vai viver a verdadeira espiritualidade, que vai gerar bons frutos, que vai nos aproximar de Deus, que vai fazer com que a nossa vida tenha sentido e significado. Que na hora de despedir-se dessa existência, a gente não se preocupa com mais nada, porque aquele que andou conosco o tempo todo estará de braços abertos para nos receber. Queria te convidar a falar com Deus nessa hora e perguntar para você mesmo: como é que anda a minha espiritualidade? Onde ela está sendo centrada? Senhor, abençoa cada vida, cada coração, inclusive o meu, Pai. Porque, Senhor, é muito fácil pegar desvios. É muito fácil, Senhor Deus, pegar uma rota de afastamento. Difícil, Pai, é se manter sincero, íntegro, coerente, resiliente, firme o tempo todo. Isso é desafiador, Pai. Mas este é o caminho, Senhor Deus, que agrada ao Senhor. Porque a Tua palavra nos diz, desde o sábio Salomão, que em todo o tempo, não é por algum tempo, ou em alguns momentos, é em todo o tempo, sejam alvas as Tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Ó Pai, que cada um de nós entenda o privilégio que temos de poder fazer. Porque o sábio Salomão também vai dizer que tudo que vier à mão para fazer, faz da melhor maneira, coloca o coração. E, aliás, não somente faça da melhor maneira, mas faça para a pessoa certa. Faça para Deus. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é quem recompensa de verdade. Pai, para onde vamos? Não há projeto, trabalho, ciência. Então, enquanto estamos aqui, Pai, que a nossa vida seja luz e venha brilhar. Seja sal e venha salgar. Venha, Senhor Deus, a ter um sentido, um significado de existência que abençoe a vida e o coração daqueles, Senhor Deus, que tanto precisam de referência, e que os servos e servas do Senhor, desta comunidade de fé, desta igreja, sejam referências do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar.